Tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Amaral. Para quem me conhece, eu também sou, não muda. Eu sou professor de Direito Penal, processo penal também. Tô dando aula, tô ajudando a galera também que vai fazer concurso para Polícia Militar, dando aula de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. E aí eu fui desafiado a falar a respeito do caso Neymar, do caso do estupro, suposto estupro que Neymar teria praticado. Alguns alunos repercutiram essa notícia comigo, perguntando a minha opinião e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo, fazer uma espécie de vídeo aula, analisando juridicamente, obviamente, o caso, e dando algumas dicas sobre o crime de estupro e etc. Então vamos ao que interessa. Crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal brasileiro, diz lá que é crime constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. É um crime cuja pena de reclusão, quer dizer, um crime grave, de 6 a 10 anos, inclusive é crime hediondo. Pronto. Só que essa análise jurídica do crime de estupro tem que ser feita analisando as elementares. As elementares são as peças que compõem o crime de estupro. A principal peça é o verbo do tipo, que é o constranger. Né? É o núcleo de um crime, é o verbo. É a coisa mais importante que você tem que estudar quando estiver se preparando para concurso, é identificar qual é o verbo daquele crime. No nosso caso, é o verbo constranger. Mas esse constranger não tem aquele significado que você usa no dia a dia, que você fica com vergonha. Ah, você está me constrangendo na frente dos meus amigos, mamãe. Pare de passar a sua mão melada de saliva no meu cabelinho. Não é isso. O constranger, por direito penal, significa obrigar alguém a fazer algo que ela não quer fazer. Ou obrigar ela a não fazer algo que ela queria fazer. Certo? Isso que é constranger. Então, no nosso caso, o verbo é constranger, que tem essa conotação. Continuando a análise das elementares. Constranger alguém. Por que é importante analisar? Não é óbvio que isso é alguém, quer dizer, né, um ser humano. Por que não é óbvio? Porque até pouco tempo atrás, o que estava escrito aqui era mulher. Ou seja, o crime de estupro só podia ter como vítima alguém do sexo feminino. Isso foi modificado a ponto de considerar desconsiderar o sexo da vítima, na verdade. Agora consta como alguém. Continuando. Mediante violência ou grave ameaça. O crime de estupro, ele precisa ser praticado utilizando uma dessas duas formas. Ou a violência, que é a violência física, né, o contato físico, ou a grave ameaça, né? Ou os dois juntos, obviamente. A grave ameaça é a promessa de um mal injusto, prometer que vai matar a vítima, prometer que vai matar um parente da vítima, né? Prometer que vai difamá-la, né? Fazer perder o emprego, né? A famosa chantagem. Então, grave ameaça, ela é uma forma de praticar o estupro. Cuidado, tem que ser uma grave ameaça, não pode ser uma ameaça assim, eu vou rezar para você morrer, né? Eu vou te excluir do meu Facebook. Não, isso não é uma grave ameaça, né? Precisa ser grave ameaça. Continuando, conjunção carnal. Conjunção carnal é a relação sexual entre homem e mulher. Conjunção carnal é a relação entre o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. Isso é conjunção carnal. Só que eu vou explicar daqui a pouco, não é a única forma de se praticar crime de estupro. Essa é a forma principal, digamos assim. Inclusive fazia parte da figura do crime de estupro anterior, passado, né, antes da alteração. E que se você praticasse outro tipo de relação sexual com a vítima de forma forçada, violência ou grave ameaça, você não era punido pelo crime de estupro. Você era punido pelo extinto crime de atentado violento ao pudor. Hoje não é mais assim. Quando chegar no final da análise eu explico melhor. Continuando a análise, continuando a verificação das elementares. Praticar ou permitir, ou seja, eu obrigo a pessoa a praticar algo que ela não quer praticar, ou eu obrigo a pessoa a ficar num estado passivo, inativo, para que eu pratique algo nela. Fechou? E, por último, outro ato libidinoso. E aqui é a elementar que abrange qualquer tipo de relação sexual que não seja conjunção carnal. Ou seja, crime de estupro tanto é a conjunção carnal como qualquer outro ato libidinoso. Até pouco tempo atrás não era assim. Esses outros atos libidinosos eram punidos em outra figura penal. Houve uma junção dessas duas figuras. Temos aqui um novo crime de estupro. Perfeito? Análise simplória, porque a gente tem tempo, tem que chegar ao caso do Neymar, temos que julgar o Neymar. Estou brincando. A notícia, e eu peguei aqui
trecho da notícia do UOL, do site do UOL, se eu não me engano, e lá dizia o seguinte, diz ainda lá, né? Tá lá ainda, tá postado então. Neymar é acusado de estupro em Paris, mulher registrou BO em São Paulo, ou seja, uma brasileira, né? E aí eu peguei um trechinho lá que resume um pouquinho o fato. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência acusando o atacante Neymar de estupro. Segundo o documento, registrado nesta sexta-feira, dia 31, né? Eu estou gravando esse vídeo dia 2 de junho, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na capital paulista. O fato teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris. O nome da mulher é mantido em segredo. Fechou? O crime aconteceu em Paris. Ela voltou de Paris, né? Pelo que eu soube pela mídia, ela foi, né, se encontrar com o Neymar. Ocorreu o fato e ela retornou, né, obviamente. E quando ela chegou no Brasil, ela registrou. Não exatamente no dia que ela chegou, ela ainda esperou uns 15, 16 dias mais ou menos, depois que ela chegou, 14 dias, porque ela chegou dia 17 de maio aqui 17 ou 16 de maio aqui no Brasil, e aí ela, segundo eu soube, ela ainda estava um pouco abalada emocionalmente, né, e tal, e demorou um pouquinho para registrar o BO. Registrou no dia 31 e o fato foi dia 15. Temos isso por enquanto, depois eu vou analisar outras notícias que chegaram ao meu conhecimento. E uma coisa que eu fiquei querendo discutir com meus alunos e com outros professores se o fato aconteceu em Paris, não deveria ser registrado o BO em Paris para que o governo francês aplicasse a sua lei, o seu Código Penal, o Código Penal francês, inclusive é o Código Penal napoleônico, né? 1810 e tal. Interessa, né? Interessa. Não era para ser lá, professor? Não era para ser lá? Pois é. A gente sabe que existe o princípio da soberania, que os países eles aplicam a sua lei aos fatos que aconteceram em seu território. Lembra aquele caso do brasileiro que foi processado por tráfico de drogas da Indonésia, se não estou enganado, e lá era punido com pena de morte? Infelizmente, ele teve sua pena executada e o governo brasileiro não teve o que fazer, porque se aplicou ali o princípio da soberania. Precisamente a territorialidade. Ou seja, se o crime aconteceu no território de um país, a lei daquele país vai ser aplicada a esse fato. Fechou? Porém, existem as exceções. Como eu sempre digo, no direito tudo tem exceção. Inclusive isso que eu acabei de dizer, tem coisa que não tem exceção. Mas volta. Existe o fenômeno da extraterritorialidade, que é quando um crime acontece no exterior, porém a lei que vai ser aplicada vai ser a lei de outro país. Isso é extraterritorialidade. Exemplificando, imagine um crime acontece no Brasil e uma lei da Etiópia é aplicada a esse caso. Óbvio que isso é exceção, óbvio que isso em algumas situações bem estritas, bem controladas, e que o Código Penal prevê. E isso está previsto. Essa situação do Neymar está previsto no Código Penal, exatamente no artigo 7º, inciso 2, letra A, que, resumidamente, diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Neymar é brasileiro. Logo, ele se encaixa a essa hipótese de extraterritorialidade. Mas cuidado. Essa aplicação da lei brasileira ao Neymar não impede a aplicação da lei da França. Não impede. A justiça francesa, não conheço, não é muito bem de lá, apesar de já ter lido um pouco do Código Penal francês, ela poderá aplicar a sua norma lá, o seu Código Penal. Nada impede. A única discussão é se a lei brasileira também vai ser aplicada. Em tese, sim. Por que em tese? Porque essa é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Ou seja, é necessária a obediência de algumas condições para que a lei brasileira também seja aplicada ao fato do Neymar. E essas condições estão lá no artigo 7º, parágrafo 2º. Nesse caso, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. O que significa concurso? Significa que todas essas condições que eu vou narrar agora precisam estar ticadas, né? Precisam estar preenchidas para que a lei brasileira seja aplicada ao caso do Neymar. Vamos conhecer exatamente as condições. A primeira delas, Neymar entrar no Brasil. A primeira condição que precisa ser ticada é Neymar entrar no território brasileiro. Observações.
Não é exigido que ele fique no território brasileiro. É só exigido que ele entre no território brasileiro. Exemplo, Neymar está indo participar de um evento esportivo no México, certo? Ele está na França, pega um avião em direção ao México. E esse avião faz uma escala no aeroporto de Brasília, no aeroporto internacional de Brasília, aeroporto Juscelino Kubitschek, um aeroporto lindo, gigante, dá para se perder lá. É capaz de você perder o avião já dentro do aeroporto. O avião do Neymar faz uma escala no aeroporto de Brasília, ele fica ali mais ou menos 1 hora e depois zarpa para o México. Pergunta: essa condição foi preenchida? Resposta: não vou esperar a resposta de vocês, né? Resposta: foi preenchida. Neymar entrou no território brasileiro. Não é necessário que ele fique no território, é necessário que ele entre, adentre o território brasileiro. Fechou? Professor, e se o avião apenas sobrevoasse por cima do Brasil, não chegando a pousar? Lembre-se que o território brasileiro também abrange o espaço aéreo brasileiro. E ele entrou sim no território brasileiro. Fechou? Outra coisa, imagine que exista um navio militar brasileiro ancorado num porto francês. Beleza? Esses navios, eles têm o costume de abrir para visitação de turistas, né? É um passeio interessante. São navios bem cuidados, tem lá os canhões, né? A sala de comando, né? É bem legal visitar um navio militar. E um navio militar brasileiro está lá ancorado e resolve abrir para visitação. Forma-se a fila de turistas lá e eles adentram lá e tal, visita, tirar foto e tal. Imaginando que Neymar está entediado, né? Tem muito o que fazer, né, rapaz, né, com tempo livre. Ele resolve então passear nesse navio militar. Ele vai lá com seus amigos, entra no navio, tira foto e tal, não sei o que, show, posta, tal, show, beleza. Sai para casa. Pergunta: Neymar entrou no território brasileiro? Se você é um desavisado, você vai dizer que ele não entrou. Mas se você é aluno de penal, aluno apaixonado de penal, já sabe que o navio militar brasileiro, ele é extensão do nosso território. É uma extensão que onde quer que ele estiver, ele é Brasil. Então Neymar entrou no território brasileiro, você já teria preenchido essa primeira condição. Professor, basta isso para que Neymar sofra as penalidades brasileiras? Resposta: não. Essa é a primeira condição. Vamos analisar as demais condições. A segunda condição é ser também crime na França. Eu vou precisar analisar a legislação penal francesa para saber se esse fato, né, praticar relação sexual não consentida mediante violência ou grave ameaça, é crime lá também, né? Tem que analisar. Terceira condição que deve ser preenchida: o crime de estupro autorizar a extradição. Essa é a condição mais complicadinha de explicar. Eu sempre tenho dificuldade de passar isso para os alunos e eu vou tentar resumidamente fazer isso. Até porque eu não consegui uma fonte que pudesse explicar com mais exatidão. Mas olha só, presta atenção. Extradição é a devolução do estrangeiro que está no nosso território, certo? O governo chinês avisa pra gente que tem um chinês aqui, ele está precisando desse chinês. Ele não quer ir, a gente pega ele e manda para lá. Só que não é assim, né? Não é assim nós jogar uma bola que cai no seu quintal. Existe todo um procedimento para isso. Então, os países convencionaram, por meio de documentos internacionais, como é que se faz uma extradição, certo? Como é que se faz uma extradição? Dentre essas questões, existe a possibilidade de extradição quando esse estrangeiro cometeu o crime lá no país dele, certo? Exemplo: o chinesinho praticou um crime lá na China. O chinesinho veio para o Brasil, está aqui vivendo normal, tranquilo, tal, tem visto de trabalho, tal, tranquilo. Depois do tempo chega o pedido de extradição da China, falando o seguinte: rapaz, tem um chinês aí, o Xiboló, ele praticou um crime aqui, rapaz. Ele praticou um crime aqui e fugiu para ir. Manda ele para nós. Aí o que eu vou fazer? Eu, Brasil, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, rapaz, qual foi o crime que ele cometeu? Ele vai dizer, eu vou pegar esse crime e verificar lá no meu documento internacional se ele está listado lá como crime que autoriza a extradição. Se tiver, eu mando uma carta lá para a China.
pode deixar. Vou atrás do chinês aqui porque o crime que ele praticou aí autoriza extradição. Vou atrás do chinês, capturo ele e mando pelo SEDEX para a China. Porém, tem alguns crimes que não autorizam extradição. Inclusive o Brasil já foi personagem de tretas internacionais envolvendo essas questões. E o motivo mais famoso é o tal do crime político, que é o crime de opinião, certo? Imagine que lá na China seja crime, está previsto lá no Código Penal chinês, que é crime você manifestar pensamentos republicanos, certo? Pensamentos democráticos. Seja crime você manifestar. Você pode até ser um republicano, você pode até achar que a democracia é bacana, porém você não pode manifestar isso. E aí esse chinês fez uma postagem na sua rede social, ou espalhou panfletos, ou escreveu um artigo e publicou, defendendo a democracia chinesa, certo? Está sendo processado lá por esse crime, ele foi e fugiu do Brasil. E aí veio o pedido de extradição. Olha aí, tem um chinês aí, o Xibroló, eu não sei se esse é o nome dele, eu acho que era esse nome que eu falei. O Xibroló cometeu um crime aqui, foi esse crime aqui, ó. Mande ele para nós. Aí eu vou pegar o crime lá, olhar na minha relação de crimes que autorizam extradição e eu vou descobrir que esse crime não autoriza extradição. Aí eu mando uma carta para a China. China, desculpa, mas esse crime aí que ele praticou não autoriza extradição. Não vou enviar. Certo? Pronto. Esse documento, ele serve de referência, serve de consulta para essa situação. A situação do chinesinho que eu contei aqui não é a mesma coisa do Neymar, não é assim. Certo? Não é a mesma coisa. Mas serve de referência. Ou seja, o crime de estupro precisa estar listado nesse documento para que essa condição seja preenchida. Cara, esse é o máximo que eu consigo explicar sobre essa terceira condição. Eu espero ter funcionado. Se alguém tiver alguma dica de como explicar isso melhor, por favor, me passa aqui. Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que é um pouco difícil de entender. E me avisa como explicar melhor isso, que eu vou ficar ansioso. Pronto, terceira condição. Quarta condição a ser preenchida para que a lei brasileira seja aplicada ao caso Neymar. No processo francês não pode ter tido absolvição. O que significa isso? Como eu disse, nada impede que a França aplique a sua lei lá. Até porque, princípio da soberania, territorialidade francesa. O crime aconteceu na França, lei da França aplica-se. Só que esse caso não impede a nossa lei seja aplicada lá. Tranquilo. Neymar está sendo processado lá pela França por esse mesmo fato. Se já tiver rolado a absolvição, a gente não vai poder aplicar a nossa lei, certo? Nós não vamos poder aplicar essa lei a Neymar porque já rolou a absolvição francesa, certo? Professor, e se ele for condenado? Se ele for condenado, nada impede que a gente aplique a nossa lei, nada impede. Porém, se ele já tiver cumprido a pena, não vamos poder aplicar nossa lei. Se ele for condenado e já tiver cumprido a pena dele que ele recebeu lá na França, a gente não vai poder mais aplicar nossa lei. Tranquilo? Última condição a ser preenchida, como percebe, são 5 condições. Última condição a ser preenchida para que a lei brasileira seja aplicada ao caso Neymar. França não pode ter perdoado o Neymar. Bom, eu não conheço a legislação francesa fundo, não sei as hipóteses de perdão no que se refere a crimes, mas aqui no Brasil a gente tem a anistia, a gente tem a graça, a gente tem o indulto, a gente tem o perdão judicial. São institutos que perdoam o crime. Se por acaso, pela legislação francesa, Neymar foi beneficiado por um perdão, nós não vamos mais poder aplicar a nossa lei. Fechou? E nessa situação ainda há as causas de extinção da punibilidade. As causas extintivas da punibilidade é um assunto gigante, certo? É um assunto gigante, não dá tempo de eu explicar aqui. Eu posso dar um exemplo de uma causa que extingue a punibilidade, que vocês conhecem, que é a prescrição, certo? A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Se já tiver rolado a extinção da punibilidade lá na França, a gente não vai mais poder aplicar a nossa lei. É claro que se já tiver rolado a extinção da punibilidade, a prescrição, por exemplo, aqui pela nossa legislação, a gente também não vai aplicar. Mas o importante, né, é observar como é que a legislação
francesa. Se lá já tivesse sido operada a prescrição, por exemplo, a gente não vai poder mais aplicar a nossa lei. Lembrando, prescrição é um exemplo de extinção da punidade, que é um assunto gigante. Beleza? Certo. Vamos analisar se essas condições foram preenchidas, no caso do Neymar. Neymar entrou no Brasil? Não, Neymar não entrou no Brasil. Isso já impede a aplicação da nossa lei. Isso já impede, certo? E quando eu estou falando da aplicação da nossa lei, é a nossa lei penal, certo? Aplicar a nossa pena. Ele poderá ser processado, mas a gente vai poder aplicar essa pena. Nada impede que ela registre o BO, fechou? Ser também crime na França é crime lá na França? Eu fui consultar o Código Francês, analisei o Código Francês, li o Código Francês. Professor, o senhor sabe francês, né? Não, rapaz, eu peguei um traduzido, né? E aí eu analisando o Código Francês, cara, é o Código 1810, né? Feito por Napoleão. Napoleão escreveu o Código Penal. Então a leitura não é muito facilitada, é um pouco estranho comparando com o nosso Código Penal. É muito estranho, sabe? Mas sim, é crime estupro lá na França. Que é lógico, né? É lógico que é crime lá na França. O crime de estupro autoriza extradição? Autoriza extradição. Analisei está o documento internacional, e aí não vou falar muito sobre isso, que é um assunto gigante também. Mas sim, o crime de estupro autoriza extradição. Então essa condição está preenchida. O Neymar já foi absolvido? Rapaz, não tem nem processo. O Neymar já cumpriu a pena? E não tem nem processo. Então essa condição também está preenchida. Ele ainda não recebeu a absolvição e nem recebeu condenação, muito menos ter cumprido a pena. Então, por enquanto, está preenchida essa condição. A última. França perdoou Neymar? Não tem nem processo. Extinguiu a punibilidade? Não extinguiu a punibilidade. Então, todas essas condições estão preenchidas, menos a primeira. Isso impede a aplicação da nossa lei. Tranquilo? Mas, professor, caso o Neymar entre no Brasil, poderia ser aplicada a lei brasileira. Exatamente, poderia. Onde é que ele ia ser processado? De acordo com o Código de Processo Penal, artigo 88, ele vai ser processado na capital do estado em que ele morou por último. Certo? Eu não sei onde o Neymar morou por último. Certo? Não sei se foi em São Paulo, no Rio, Pará. Eu não sei onde foi que ele morou. Eu sei que para ele ser processado, o processo deverá ocorrer no juízo da capital do estado onde ele morou pela última vez. Fechou? Não é Justiça Federal. Professor, eu entendi tudo isso aí, mas eu gosto de fofoca, professor. E eu estou discutindo com meus amigos, com a minha família aqui, se houve estupro, se não houve, se Neymar é culpado, se não é. Então eu quero saber o seguinte, houve ou não houve o crime de estupro? E eu vou te dar a resposta agora, rapaz. E a minha resposta é, não sei. Por que você não sabe, professor? Mas, rapaz, eu não estava lá, rapaz. Eu não estava lá. Como é que eu vou saber se houve ou não houve estupro? Porque é o seguinte, gente. Você foi para uma festa, certo? E aí eu mando um abraço aqui para minha aluna Amanda, que lembrou dessa história. Você vai para uma festa, conhece uma menina lá, começa a dançar, vocês bebem um pouquinho, dança, começa a rolar aquele clima, aquele esfrega e tal. Você gira ela e tal, dançando, você gira ela, que chama ela aqui, você fala assim, já é? E aí roda ela para ela pensar um pouco e tal, não sei o que. Você chama de novo, ela fala assim, já é. Isso é sensacional. Pega a menina, bota no carro, leva para casa de amor, né? Chamado de motel, mas é a casa do amor, a casa do desejo. Você leva a menina para lá, vocês chegam se abraçando, se beijando, arrancam as roupas, né? Aquele clima caliente, né? O ar-condicionado está no 15, mas a sensação de temperatura é de 39 graus, né? E é ali arranhado, mordido e tal. Quando você vai concluir o seu ato de amor, a menina olha nos seus olhos e fala, não quero. Cara, nesse momento você precisa parar. Você não vai ser um idiota e dizer, não, chegou até aqui agora, não sei o que. Não faça isso. Porque se você fizer, é crime de estupro. Certo? É crime de estupro. Não há consentimento. Você está constrangendo uma pessoa a fazer algo que ela disse que não quer fazer. Beleza? Mas às vezes o não é sim. Rapaz, não vai nessa. Falou não é não, bicho. Até, né, existe a campanha do não é não. Então se a mulher falou não, é não, cara. Certo? O fato da menina ter ido para Paris, às custas do Neymar, né? Ter as conversas lá que eu vi também,
as conversas, isso não é prova de que não houve estupro. Também não é prova que houve estupro. Simplesmente a gente não sabe, certo? Então é por isso que eu digo que se você tiver numa situação dessa, uma menina que você não conhece, e aí, né, você tá lá, antes de você concluir seu ato de amor, você puxa uma declaração e pede para ela assinar. Guarda a declaração e aí você continua. Beleza? Pronto. Coisas que são importantes ser ditas ainda referente ao caso Neymar. Por enquanto não temos testemunha. Isso é um problema. Sabe por que é o problema? Porque nesses casos, o judiciário, ele tende a colocar muito valor na palavra da vítima. O judiciário sabe que esses crimes, na sua esmagadora maioria, são cometidos às escuras, certo? Longe dos olhares de pessoas, obviamente. Então, exigir testemunha para um crime desse é absurdo, certo? No caso de Neymar, pelo menos por enquanto, não tem testemunha, o que dá presunção de veracidade à palavra da vítima, certo? Outra coisa, não sei se houve laudo pericial. E o laudo pericial, ele se alinha ao que a vítima está falando. Então, um ponto importante nesse caso é o que constou nesse laudo pericial, certo? Porém, é possível que tenha constado relações sexuais, é possível, recente e tal. Porém, não dá para afirmar se houve estupro, certo? Até possíveis lesões no corpo da vítima não é sinal de crime de estupro, né? Existe aquele amor mais, né? Existe. Não é caso de crime de estupro. Outra coisa, o print das conversas que Neymar postou. É prova de quê? Cara, é prova que ela estava interessada no Neymar e foi lá para a França. É prova disso, certo? De acordo com aqueles prints, aparentemente teve um encontro sexual e foi repercutido entre eles. Ela até desejou que se encontrasse novamente, não sei se houve. Porém, uma coisa importante a se definir. Eu não tive acesso ao BO que ela registrou. Mas se esse BO se refere a um outro encontro entre eles, esses prints também não eximem, não provam a inocência de Neymar. Por isso que eu digo que não dá para saber. Qualquer discussão a respeito da culpa de Neymar, ela é prematura. Não dá para saber ainda se ele praticou ou não, certo? O melhor a ser feito é esperar, ficar atento e analisar juridicamente, principalmente nós que somos concurseiros, nós que estamos tentando vagas aí em vários concursos. Seria interessante abordar, estudar essa questão voltada para o direito, porque há possibilidade disso cair em algum concurso. Beleza? Encerro por aqui. Peço só que me segue lá no Instagram e se manifeste, dizendo se gostou, se ficou alguma dúvida, e até a próxima.